Shalom, galerinha do YouTube. Venho trazendo aqui para vocês, porque vocês merecem algo diferente. Eu venho trazendo aqui um estudo da revista Lições Bíblicas, quarto trimestre de 2018, adultos. Vamos estudar sobre parábolas, as parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. Então presta atenção, fica ligado no vídeo, porque nos comentários eu vou colocar 5 perguntas, 5 questões para vocês responder. Então presta atenção no vídeo, porque no decorrer do vídeo você vai saber qual é a resposta correta. E lá nos comentários vocês vão colocar a resposta correta, respondendo a minha pergunta, que vai estar nos comentários. Quando for no próximo vídeo, que vai ser na lição 2, eu vou estar respondendo, vou estar falando a resposta que deveria estar escrita lá. Eu vou dizer qual é, vou responder as questões, ou seja, corrigir. Então fica atento para você aprender mais desse Deus maravilhoso, mais de Jesus Cristo e de suas parábolas, que vai edificar a sua vida. Vamos lá. O tema é parábola, uma lição para a vida. Texto áureo se encontra no livro de Marcos, capítulo 4, verso 34, que está escrito assim: e sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Verdade prática. As parábolas são uma forma instrutiva para se ensinar grandes lições, e delas podemos extrair as inspirações e os ensinamentos divinos para a vida cristã. Então é isso, as parábolas, ela traz instruções importantes para a nossa vida cristã, né? Vamos lá. Leitura bíblica em classe, no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 10 ao versículo 17. Eu estarei lendo, né? E se você tiver uma Bíblia aí, acompanha comigo. Vamos lá. No versículo 10 ao 17, vamos lá. Versículo 10. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes fala por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não vê, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque vê, e os vossos ouvidos, porque ouvem, porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejarão ver o que vos verdes, e não o virão, e ouvir o que vos ouves, e não o ouvirão. Introdução. Quando estudamos as parábolas de Jesus, com os corações abertos e dispostos a aprender como discípulos verdadeiros, em busca de sabedoria e entendimento das verdades espirituais profundas, nos deparamos com as sábias lições que Ele nos deixou para sermos bem-sucedidos em nossa vida aqui no mundo. Estudar este conteúdo, como disse Jesus aos seus
primeiros discípulos é um privilégio. Bem-aventurados são os olhos que veem o que vos verdes. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejarão ver o que vos verdes e não o virão, e ouvir o que ouves e não o ouvirão. Lucas 10, 23, 24, para você ver essa mensagem. Vamos lá. Assim as parábolas do Senhor possuem preciosas promessas de bênção para todos quantos acolhem sua mensagem e se dispõem a compreender as verdades que elas ensinam. Vamos lá. O que é parábola? Conceito de parábola. Vamos lá. Conceito. Parábola no hebraico, machal, dependendo do contexto, refere-se a um dito profético, um provérbio, uma analogia, um enigma, um discurso, um poema, um conto, um símile. Essa parábola, ou seja, essa palavra ocorre aproximadamente 40 vezes no Antigo Testamento, sendo normalmente traduzida como provérbio. A palavra grega traduzida como parábola em o Novo Testamento é parabolê. Por ao lado, quer dizer, parabolê quer dizer por ao lado de, com o sentido de comparar, ou seja, ela também tem um sentido de comparação, como ilustração. Preste atenção nisso que eu estou falando, né? De alguma verdade ou ensino, ou seja, ela tem um sentido de comparar ou como ilustração, como ilustrar, uma comparação de alguma coisa, de algum ensino. Nesse sentido, torna-se um instrumento didático. Ela é usada 50 vezes no Novo Testamento, sendo 2 para indicar uma fala figurativa. Hebreus 9, 9 e versículo 19 de Hebreus. E 48 vezes traduzido no singular ou no plural, sempre se referindo a histórias de Jesus. Em síntese, parábola significa literalmente comparação e, como tal, comumente utilizada para indicar uma história breve, um exemplo esclarecedor para ilustrar uma verdade. Então aqui já aprendemos que parábola significa uma comparação, né? Uma comparação. Vamos lá para o subtópico 2. Subtópico quer dizer, é algo, um exemplo, digamos, eu falo tópico 1, aí tem um tópico do tópico 1, que se chama subtópico. Então eu estou aqui no subtópico 2, que diz assim, de distinção entre parábola e outras figuras de linguagem, ou seja, diferença entre parábola e outras figuras de linguagem. Vamos lá. A Bíblia Sagrada emprega várias figuras de linguagem que são necessárias para ilustrar verdades divinas e profundas. Algumas delas são o símile, o provérbio, a metáfora, a alegoria, a fábula e o tipo. E é importante não confundi-las com a parábola. Bom, vamos lá. Tem muitas pessoas que confundem a fábula com a parábola, mas precisamos saber que fábula é uma criação da nossa imaginação, é algo que eu crio, algo que não existe, algo que não é real.
Então eu inventei algo, uma fantasia, né? A fantasia é uma fábula e muitos se confundem. E é muito diferente a parábola da fábula, porque a fábula fala de algo real. Ela usa algo real como símbolo para poder trazer um ensinamento de fácil compreensão para as pessoas. Vamos lá. Até aqui vocês entenderam, né? Vamos lá. É oportuno destacar que a parábola também não é um mito, tendo em vista que ele narra uma história como se fosse verdadeira, mas não adiciona nem a probabilidade e nem a verdade. Já a parábola ilustra verdades por meio de símbolos. O campo é o mundo, o inimigo é o diabo, a boa semente são os filhos do reino, e etc. Vocês entenderam até aqui, né? Vamos lá. Subtópico 3 diz assim: aplicação de uma parábola. Vamos saber agora como se aplicar uma parábola. Vamos lá. Ao se dirigir aos discípulos e aos fariseus, seus adversários, né? Os fariseus eram os adversários de Jesus, seus adversários. Jesus adotou o método de ensino por parábola, com a finalidade de convencer aqueles e condenar estes. Ou seja, Jesus adotava a parábola, utilizava a parábola com a finalidade de convencer aqueles que queriam aprender, que queriam conhecer mais do reino de Jesus. Mas ao mesmo tempo, essa parábola era usada também para condenar aqueles que não queriam nada. Porque a parábola é necessário ser interpretada. E aquele que realmente não quer nada com o reino de Deus não vai se dar o luxo de se esforçar para entender. E assim as suas ideias seriam cada vez mais escurecidas. Agora, se este de repente mudasse de ideia e buscasse o conhecimento, através deste conhecimento ele iria ser liberto, ia ser sarado por Jesus, ia ser curado e etc. Essa era a ideia da parábola. Vamos lá. Em Mateus capítulo 13, verso 10, os discípulos perguntaram a Jesus o porquê de ele falar por parábola. Jesus usava esse método em razão da diversidade de caráter, de nível espiritual e de percepção moral de seus ouvintes. Mateus 13:13. Em Marcos 4:10 ao versículo 12, ao ser inquirido sobre o uso de parábolas, Jesus respondeu que as usava nos seus ensinamentos por duas razões distintas: para ilustrar a verdade para aqueles que estavam dispostos a recebê-la e para obscurecer a verdade daqueles que a odiavam. Assim, para a parábola seja explicada e aplicada. Primeiramente, é indispensável examinar sua relação com o que a precede e a segue e descobrir, com base nisso, antes de qualquer outra coisa, a sua ideia principal. Bom, antes de aplicar, devemos antes saber qual é a ideia principal deste conteúdo, desta parábola, para você estar
transferindo a ideia para outras pessoas. Vamos lá. Tópico 2. Está escrito assim: contexto social e literário. Vamos saber agora, vamos aprender sobre contexto social e literário, onde o subtópico 1 vai falar o seguinte: Galileia no tempo de Jesus. Aqui vamos tratar da Galileia no tempo de Jesus Cristo. Vamos lá. A Galileia compreendia todo o território ao norte de Samaria até ao Monte Líbano, estendendo-se de leste a oeste, entre o mar da Galileia e o mar Mediterrâneo e Fenícia. Situava-se nas grandes rotas comerciais que cruzavam o Oriente Próximo, e muitos estrangeiros atravessavam a área. A conservação de peixes pela salgadura e sua exposição para todos os lugares do Império Romano era a principal indústria. Era uma região muito mais próspera que a Judéia e abrigava uma grande população. Importante para a região era o mar da Galileia, um extenso lago de água doce, localizada ao norte da Palestina, também conhecido como Mar de Tiberíades ou Lago de Genezaré. Preste atenção nisso daqui. Isso aqui é uma questão, uma resposta para as perguntas que eu vou fazer. Então preste atenção. Aqui você vai se aprofundar na palavra de Deus, tá bom? Vamos lá. Mateus 4:18 e Lucas 5:1, né? Foi isso que fala disso que eu acabei de falar. Esse lago, que ficava cerca de 96 quilômetros ao norte de Jerusalém, ajudava a determinar o tipo de vida que se levava em toda a região ao derredor. Outra resposta aqui que vai te ajudar para responder. As ocupações dos habitantes incluíam a agricultura, a fruticultura, a pecuária, o tingimento de tecido, o curtume, a pesca, a fabricação de embarcações. Presta atenção, mais coisa aqui, conteúdo que vai te ajudar. Na Galileia, Jesus reforçou seu ensino com parábolas memoráveis, ilustrando o amor de Deus pelos pecadores, a necessidade de confiança na misericórdia de Deus, o amor que devemos ter uns aos outros, a maneira como a palavra de Deus vem e o reino de Deus cresce, a responsabilidade de um discípulo desenvolver seus dons e o julgamento daqueles que rejeitam o Evangelho. Mateus 4:23 e capítulo 13, versículo 1 ao versículo 52. Vamos lá. Subtópico 2: Jerusalém no tempo de Jesus. Jerusalém é uma das mais antigas cidades do mundo. É a mais sagrada cidade da Palestina e tem existido como cidade e como capital. Além de lugar sagrado, há mais de 3.000 anos, à época de Jesus, Jerusalém contava com uma superpopulação, sendo que a maioria das pessoas estava desesperada em decorrência da opressão do Império Romano, da miséria, da opressão
aos pequenos produtores que estavam praticamente falidos, tendo de pagar elevados impostos a Roma. Nessa época, grande parte da população dependia de esmolas do templo. Enquanto o povo comum estava vivendo em situação de extrema pobreza, padecendo por terríveis privações, os grandes produtores, os grandes comerciantes e as famílias mais abastadas estavam satisfeitas com o sistema vigente controlado pelo governo de Roma. Diante desse contexto, o povo judeu aguardava com ansiedade o Messias que viria em glória, conforme profetizado por Zacarias. Então aqui vemos que Jerusalém estava sofrendo, estava pagando altos impostos para o governo de Roma. Então, mesmo trabalhando bastante, mesmo estando vivendo em um lugar que era muito desenvolvido, que tinha emprego, tinha trabalho, tinha renda, porém eles recebiam bastante aqui, mas pagavam bastante imposto, onde eles continuavam vivendo na pobreza. Eles tinham tudo para ser rico, mas vivia na pobreza. Então eles esperavam com ansiedade o Messias que viria em glória, conforme profetizado por Zacarias no livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 4. A esperança deles era Jesus Cristo, o Messias. Vamos lá para o subtópico 3. Contexto literário, os evangelhos. Vamos aprender sobre contexto literário, os evangelhos. Vamos lá. Os 4 primeiros livros do cânon do Novo Testamento, chamados de evangelhos, são os registros escritos das primeiras pregações das boas novas a respeito de Cristo. Eles constituem um tipo distinto de literatura. Não são biografias completas, pois não tentam narrar todos os fatos da carreira de Jesus. Nem são apenas histórias, nem são sermões, embora incluam pregações e discursos. Também não são apenas relatos de notícias. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinóticos. Presta atenção. Os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinóticos. Eu estou repetindo porque é muito importante para lá na escola dominical de sua igreja você responder com sucesso. E além disso, aprender. Vai te ajudar no curso de teologia e você vai ter um conhecimento aprofundado na palavra de Deus. Mas se você quer aprofundar ainda mais, você precisa fazer um curso de teologia. Vamos lá. Os 3 evangelhos são chamados de sinóticos, né? Termo que vem do grego sinópticos, que significa ver junto, ver da mesma perspectiva, visto de um ponto de vista comum. Então, sinóticos é ver junto, ver da mesma perspectiva, uma visão popular. É tipo, eu estou vendo uma cadeira, né? Ou seja, estou vendo uma Bíblia. A visão popular também vai estar vendo uma Bíblia. Isso é o literal. Sinótico está mostrando de uma maneira literal o que você está vendo. Eu estou aqui na minha mão com uma Bíblia. Então você aí
está vendo também uma Bíblia. Isso é sinótico, ou seja, a resposta é ver junto, ver da mesma perspectiva. Significa isso, sinótico, ver junto, ver da mesma perspectiva, né? Visto de um ponto de vista comum. Vamos lá. Os sinóticos apresentam a vida, os ensinamentos e a significação de Jesus do mesmo ponto de vista, em contraste com o Evangelho de João, o qual se limita quase inteiramente ao que Jesus disse e fez na área de Jerusalém. Pronto, até aqui, né? Vamos lá agora para o tópico de número 3. Vamos aprender como ler uma parábola. Como ler uma parábola? Vamos entender. Primeiro tópico diz assim: entendendo a narrativa como a síntese das experiências cotidianas. Vamos lá. Uma das questões mais importantes ao ler uma parábola é procurar entender os elementos culturais operados em cada uma delas, pois apesar de elas serem uma síntese das experiências humanas, são histórias contadas a partir de outra cultura e tempo. Torna-se impossível entender as parábolas sem vinculá-las ao seu contexto social, pois elas se referem às experiências de pessoas que viveram na época de Jesus. Para tanto, torna-se necessário identificar a conexão com as estruturas daquela sociedade. Ou seja, para você entender ou ler uma parábola, é bom você conhecer a cultura daquela época, porque Jesus ele conta as suas parábolas de acordo com a cultura daquela época, a cultura de Israel, do povo de Judá. Então é necessário você entender para você saber exatamente o que ela está querendo nos passar. Vamos continuando. Quase um terço dos ensinamentos de Jesus foi realizado através de parábolas. Ele contou parábolas sobre a natureza, Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30, trabalho e salário, Lucas 17, versículo 7 ao 10, e até sobre casamentos e festas, no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 1 ao versículo 13. Jesus não falava de forma genérica acerca da busca de Deus pelo perdido, mas sempre através de histórias, de experiências cotidianas, tais como a história sobre uma mulher que perdera uma de suas 10 moedas de prata e que não descansou até encontrá-la. Livro de Lucas, capítulo 15, verso 8, 10. Aqui fala prata, mas na verdade é dracmas, né? As dracmas perdidas. Aí é no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 8 ao 10. Vamos lá para o subtópico 2. Onde está o tema aqui, ó? Procurar as declarações explícitas e implícitas do agir de Deus no contexto literário. É isso que vamos aprender aqui, ó. Tendo a parábola o objetivo de transmitir uma mensagem, e no caso específico, tal comunicação procede de Deus, é imperioso que o leitor procure as declarações explícitas e implícitas do agir de Deus em tal contexto
literário. Somente após esse exercício é possível pensar. Por quê? Porque um texto sem contexto se transforma em heresia. Então é necessário ter o contexto, né? Vamos lá. Tópico 3 diz assim: identificar a aplicação prática da parábola. Uma vez que a maneira... isso aqui eu já... Uma vez que a maneira predileta de Jesus ensinar era através de parábolas. Tais textos contêm lições profundas e de aplicação prática no campo da ética e da vida espiritual das pessoas. Por meio de suas parábolas, Jesus levou aos seus ouvintes a mensagem de salvação, conclamando-os a se arrependerem e a crerem Aos crentes desafiava-os a colocarem a fé em prática e exortando seus seguidores à vigilância. Quando seus discípulos tinham dificuldade para entender as parábolas, Jesus as interpretava. Marcos capítulo 4, versículo 13, versículo 20. Assim, uma boa maneira de identificar a aplicação prática de uma parábola é fazer as seguintes perguntas: para quem a parábola foi contada? Por que a parábola foi contada? Qual é a moral da parábola? Existe algum ponto culminante na parábola? Alguma interpretação é dada na mensagem para a parábola? Conclusão: não há como perceber nem entrar no reino de Deus sem ter nascido de novo. João 3 ao versículo 8. Por isso, a salvação da alma é parte integrante das parábolas. Você já nasceu? Você já renasceu? Você já renasceu? Faça essa pergunta para você mesmo. Já se arrependeu dos seus pecados e confiou em Jesus Cristo e em seu sacrifício pelos seus pecados? Você conhece o rei deste reino? Seu coração já se prostra diante deste rei? Ou vive em rebeldia contra ele ainda? Os verdadeiros súditos reconhecem a sabedoria, ou seja, reconhece a soberania do rei e submete-se a ele. Você se submete a Jesus Cristo, se submete ao rei das nossas almas, da nossa vida. Você busca fazer a sua própria vontade, ou ainda vive na ignorância, ou ainda vive de acordo com sua própria vontade? Então, se você se submete a esse Deus Todo-Poderoso, então realmente você nasceu de novo, você é um renascido. Glória a Deus. Então fica aqui a primeira lição com o tema da parábola, uma lição para a vida. Então no comentário eu vou estar colocando aí 5 perguntas para vocês responderem. Então respondam em nome de Jesus. E no próximo vídeo eu estarei corrigindo o que você respondeu e você vai saber se realmente você acertou. Falou? Então muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixe o seu like, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo nas redes sociais. Desde já muito obrigado e Deus te abençoe em nome de Jesus.